Vamos dar uma olhada por trás das cortinas de uma das universidades mais famosas do mundo. A gente vai questionar uma ideia que parece óbvia. E se Harvard não estiver, no fundo, tão interessada em conhecimento, mas sim em poder? Ok, para começar, vamos falar de um conceito que quase todo mundo apoia, a meritocracia. Sabe, aquela ideia de que os mais inteligentes, os que mais se esforçam, são os que deveriam chegar ao topo. Nossas escolas, pelo menos na teoria, são construídas em cima disso. Mas é exatamente essa ideia que a gente vai colocar à prova hoje. Será que esse ideal de meritocracia se aplica de verdade a uma instituição como Harvard? Ou será que tem um outro jogo rolando, um jogo com outras regras? Para entender como o sistema funciona hoje, a gente precisa voltar no tempo. A história de Harvard mostra uma mudança radical no propósito da universidade. Olha que interessante a jornada do ensino superior americano. Tudo começou lá em 1636 com uma missão religiosa. Harvard foi criada para treinar pastores. Depois, com o tempo, as universidades da Ivy League viraram uma espécie de clube social para a elite do país. Só que aí, no final do século XIX, apareceu uma concorrência forte. Novas universidades focadas em ciência e em formar profissionais, que começaram a atrair os alunos mais brilhantes. Isso nos leva a um momento decisivo. Por volta de 1900, Harvard estava com um problemão. Os estudantes mais inteligentes não estavam mais indo para lá, preferiam universidades de pesquisa como a de Chicago. A Ivy League corria um sério risco de virar uma peça de museu, um lugar só para os filhos dos ricos. E a resposta de Harvard para essa crise foi, digamos, genial. Eles não mudaram o que ensinavam, eles mudaram quem entrava. Criaram um sistema de seleção super complexo que basicamente define o jogo até hoje. E aqui está a ideia central do que estamos discutindo. Esse sistema de admissão não foi criado para encontrar os maiores gênios acadêmicos. O objetivo era outro, bem diferente. Era consolidar o poder e a influência da instituição para as próximas gerações. A solução foi uma jogada de mestre. Para conseguir atrair os melhores alunos que agora faziam o teste SAT e, ao mesmo tempo, agradar os ex-alunos ricos que queriam ver seus filhos lá dentro, Harvard inventou um critério novo, o caráter. Uma palavra super subjetiva, holística, que na prática dava à universidade total liberdade para escolher quem ela quisesse. E esse sistema se baseia em duas regras não escritas que garantem o controle total. Primeira, sigilo. Eles nunca explicam por que alguém foi aceito ou rejeitado. E segunda, discricionariedade. Eles podem escolher quem eles quiserem pelo motivo que eles quiserem. Não é sobre ser justo, é sobre ter o poder de escolher. Certo, então, se não é só ter notas perfeitas, o que exatamente eles estão procurando? Quem é esse candidato ideal? Para entender isso, a melhor analogia é pensar em Harvard não como uma escola, mas como uma empresa de capital de risco. Sabe aquelas que investem em startups? Os alunos não são alunos, eles são investimentos. E o objetivo é conseguir o maior retorno possível para a marca Harvard. Imagina um investidor com duas opções. De um lado, um restaurante. É uma aposta segura, vai dar um lucro bom e constante. Do outro, uma startup de tecnologia. A chance de dar errado é enorme, mas existe aquela pequena, minúscula chance de virar a próxima gigante da tecnologia. O investidor de risco quase sempre vai na startup. E a tese aqui é que Harvard faz a mesma aposta. E o porquê disso é bem claro. Não se trata de formar 1000 médicos ou advogados excelentes. Se trata de encontrar aquele aluno que vai virar presidente, que vai fundar uma empresa bilionária, que vai ganhar um prêmio Nobel. Para a marca, um sucesso estrondoso como esse vale mais do que 1000 carreiras de sucesso. Vamos ver um caso real. Essa é a candidatura do autor da análise que estamos usando. Ele se inscreveu para Yale. No papel, era um bom candidato, mas nada de outro mundo. Um bom aluno de escola pública, notas boas, algumas atividades, mas nada que o fizesse se destacar absurdamente. Só que o pessoal da admissão leu nas entrelinhas. Eles viram outra história. Um garoto de uma família de imigrantes pobres, tão desesperado que pediu isenção da taxa, que quebrou as regras para estudar numa escola melhor. Um cara que era um outsider, sem amigos, mas com uma fome, uma vontade absurda de ter uma vida melhor. Yale não estava apostando num bom aluno, estava investindo num perfil psicológico muito específico. Alguém com um desespero tão grande que a admissão parecia ser uma questão de vida ou morte, uma insegurança que serve de combustível para buscar conquistas sem parar. E, o ponto mais importante, uma certa amoralidade, uma vontade de vencer que é maior do que seguir as regras. Eles estavam apostando em alguém que poderia quebrar o sistema. Mas a análise vai além. Diz que esse sistema não apenas encontra pessoas assim,
Ele as cria em escala industrial. Isso tem um custo social bem alto. Porque depois que se entra, a competição não acaba. Pelo contrário, fica ainda mais feroz. A vida lá dentro é descrita como jogos vorazes. Uma disputa brutal e constante por notas, por status, pelas melhores vagas de estágio, onde o sucesso de um muitas vezes significa o fracasso do outro. Isso cria um ciclo. A pressão da universidade desce para o ensino médio, que vira uma guerra para montar o currículo perfeito. Essa pressão desce para os pais, que muitas vezes criam os filhos recompensando só o desempenho. Isso gera mais insegurança, mais necessidade de competir, alimentando o ciclo todo de novo. E qual o resultado final de tudo isso? Para que serve toda essa competição, toda essa pressão? Bom, a experiência de sobreviver a esses jogos vorazes acadêmicos não só molda as pessoas, mas cria um laço muito forte entre elas. É quase como um rito de iniciação, uma experiência traumática compartilhada que une todo mundo que passou por aquilo, criando uma mentalidade em comum. E assim, o produto final não é uma comunidade de intelectuais buscando conhecimento. É algo que se parece muito mais com uma sociedade secreta, um clube de networking super poderoso, uma rede de pessoas ambiciosas, movidas por insegurança, unidas por essa experiência em comum e que se ajudam a manter o poder e o sucesso pro resto da vida.